Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, uma alegria poder estar de volta aqui no canal Promessas, a TV do seu jeito, com mais um programa de Pel na TV. E comigo, meu pastor presidente, pastor Newton, uma alegria poder estar com o senhor aqui de novo no De Pel na TV. Esse programa está continuando aí, por misericórdia de Deus, pelo menos até o final do ano, vamos estar juntos, né? Se Deus quiser. Pastor Nando, a paz do Senhor, uma alegria tê-lo conosco no De Pel na TV. Alegria minha, como meu presidente disse, vamos desfrutar aí, pelo menos até o final do ano. O assunto de hoje também é polêmico, crise de identidade na igreja evangélica brasileira. Será que tem crise de identidade na igreja evangélica brasileira? Nós vamos falar sobre esse assunto agora, aqui no programa De Pel na TV. Agradeço você pelo carinho, pela audiência, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Pastor Newton, a gente começa já perguntando para o senhor, na lata, a igreja evangélica brasileira está em crise com relação à identidade? A igreja em si, não. Porque nós temos que ver a igreja aqui com dois focos. A igreja invisível e a igreja visível. A igreja local e a igreja universal. Tem nada a ver com a denominação. A igreja local tem que fazer parte da igreja invisível. Mas a igreja invisível é aquela que vem desde a sua fundação, que se dá como data histórica o dia de Pentecoste, de todas as denominações, de todas as eras. Essa igreja ela é perfeita, sem mácula, sem ruga. Mas a igreja local, ela tem defeitos. Muitos defeitos ou não? Eu não diria muitos, mas alguns. Agora, o senhor fala com relação à liturgia? Não. Não, né? Não, é com relação à questão mesmo até de caráter. Porque a liturgia difere de uma igreja para outra, né? Né? Então, tem igreja que, como no caso da nossa, que usa com cânticos devocionais, inário e tal. Outras são só... a música do momento, o louvor do momento. Músicas especiais, não tem um inário próprio. Mas muitas igrejas, como a Assembleia de Deus, o Batista, Presbiteriana e outras igrejas, têm um inário próprio. Então... E começa com a oração, tem leitura da Bíblia e tal, e mensagem. Outras não, só tem aquele período de louvor de 1 hora ou mais em pé, e depois uma mensagem. Uma mensagem pronta. A Assembleia só para ficar meia hora em pé, eles dizem, eu não gosto mais da igreja. O jovem já tem mais essa dinâmica, mas não é questão de liturgia. Realmente, o surgimento de muitas igrejas, que é importante, mas às vezes há um desvio doutrinário. A igreja está muito liberal, enfim, o mundo já é ultraliberal. A igreja tem que ser um pouco conservadora, não demasiadamente. A igreja não pode estar nos extremos também, mas no equilíbrio. É isso nos programas anteriores que falamos da reforma protestante, que ela veio trazer para o centro, a igreja cristocêntrica, não é uma igreja que adora deuses, não é uma igreja que faz feitiçaria, não é uma igreja que tem a sua própria doutrina, é uma igreja que usa a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Então, essa igreja, às vezes, também tem os seus desvios, porque a igreja é composta de pessoas, né? Pessoas. E nós vivemos num mundo. E a gente comentava aqui de bastidores sobre o uso do celular já nas igrejas, porque no celular você tem o inário, você tem a Bíblia, várias versões, e muita gente não leva mais a Bíblia. Agora, a Bíblia é importante como distintivo de identificação. Exatamente. A Assembleia gosta de usá-la no peito. Carregar a Bíblia. Né? Isso é importante, essa é a palavra de Deus. Aqui está tudo o que a gente precisa. Mas há uma crise de identidade. E crise de identidade fala de crise de caráter, pessoas que vêm para dentro da igreja e continuam com a sua vida como era antes. Era mentiroso lá, é mentiroso aqui. Era desonesto lá e desonesto aqui. Embora se ensina aqui uma conduta de santificação, uma conduta de vida íntegra. Ser cristão e não ser íntegro, isso é falsidade. Ser cristão e não ser verdadeiro, isso é falsidade. Ser cristão e viver mentindo, enrolando as pessoas, comprando e não pagando, isso é altamente prejudicial ao Evangelho.
Eu tenho vergonha dessas pessoas. E eu faço aqui como Daniel fez. A gente pede até perdão por essas pessoas que se dizem cristãs e ficam dando mau testemunho aí fora. Como isso denigra a igreja, como isso abate a gente. Até atrapalha, né, pastor? E muito. Tem gente que diz, para ser crente como fulano, não quero ser crente. Então, é muito sério isso. Seríssimo. Nós vamos para o intervalo. Você vai acompanhar a programação da nossa igreja. Daqui a pouco a gente volta com o segundo e último bloco do programa. Não saia daí, a gente volta já já. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. Domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. Adpel, Igreja Assembleia de Deus do setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta aqui no canal Promessas com o segundo bloco e último bloco do programa ADPEL na TV, falando hoje sobre a crise de identidade da Igreja Evangélica Brasileira. Pastor Nando, para o senhor, há nas redes sociais um pregador, sem citar nomes, que diz que essa geração é a pior geração de crentes. O senhor concorda com isso? Será que isso também interfere nisso? Tem tudo a ver com essa crise ou não tem crise de identidade evangélica no nosso país? É uma expressão muito forte, pastor Elias. Eu não vou segui-la assim no inteiro teor, mas creio que esse é reflexo do momento que nós estamos vivendo no sentido tecnológico do mundo. A população hoje tem acesso à informação em segundos. E o que antigamente não tinha. Se nós voltarmos aqui 30 anos atrás, a igreja era uma... não precisa ir muito, é 30 anos apenas, a minha idade. Então, assim, o reflexo da tecnologia, o acesso à informação, obviamente que transformou a sociedade mundial e a igreja está inserida no meio dessa sociedade. Com certeza, ia haver interferências. E a crise de identidade, que é o nosso assunto hoje, é um reflexo geral da população no mundo. Crise de identidade. Isso está em todas as áreas. A igreja é só mais uma delas. Como o nosso presidente muito bem disse, a igreja invisível não se enquadra nisso, que é a igreja que vai morar no céu. Mas as denominações que existem no nosso meio, algumas delas estão realmente em crise de identidade. Retornando à questão da reforma protestante, vendas de indulgências. Não podemos dizer que não existe isso hoje, isso existe. Você liga a sua televisão, meu presidente, e tem pastores profissionais vendendo indulgências na TV. O indivíduo faz uma viagem para Israel e traz um óleo de lá e sai vendendo para as pessoas. Isso é crise de identidade. O indivíduo convida a pessoa a vir à igreja e garante que, vindo para a igreja, ele não vai mudar de vida, ele vai mudar de situação financeira. Em todos os sentidos. A palavra de Deus não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições. O bom é que Jesus disse que nós deveríamos ter bom ânimo, Então, quando um pastor vai à TV e te convida, meu telespectador, para vir à igreja dele dizendo que você vai ficar rico, vai ficar milionário, vai conquistar isso e aquilo, ele é um herege, ele é um indivíduo que está pregando uma igreja diferente. Essa igreja, sim, tem crise de identidade. Essa igreja, sim. Até porque Jesus disse o contrário, no mundo tereis aflições. Sim. Exatamente. O que é aflição? É todo tipo de sofrimento que você possa imaginar. Se você estiver pensando que vai para uma igreja para ter vida boa, não sofrer mais, não ter mais crise, não ser pobre, eu acho que você não vai ter essa igreja. De jeito nenhum. As promessas não vão se cumprir. Corre-se o risco de ser um religioso frustrado. Exatamente.
Você vai, não, eu vim para a igreja porque eu queria ser curado, eu queria... E você quer ver testemunho de cura divina? Vem aqui no dia 11, nós tivemos um milagre aqui na nossa igreja, quando realizamos o batismo nas águas, tinha um garoto que tinha uma enfermidade que teria que descer as águas com muito cuidado, ele veio em cadeira de roda, não podia caminhar, problema nos ossos, e agora ele está curado, o pai dele vai voltar aqui na igreja para poder dar esse testemunho. Que benção. Então, existe realmente milagre nas igrejas, mas nós não podemos levantar essa bandeira que se você entrar aqui vai acontecer milagre na sua vida, que você vai deixar de ser pobre, que você vai deixar de ser enfermo. Não. Jesus, ele faz aquilo que a gente pede na oração pela fé, mas cabe a ele querer ou não fazer. Com certeza. Ele disse para o cego de Jericó que queria que ele ficasse curado. Disse para um leproso que queria que ele ficasse limpo. Mas Jesus curou todos os cegos? Jesus curou todos os leprosos? Não, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura se ele quiser curar. Nós não mandamos em Jesus. Nós oramos em nome dele. E ele tem poder para curar. Se ele quiser nos ouvir, ele cura. Se ele quiser nos ouvir, ele, uma oração para prosperidade. Quantas pessoas tiveram as portas de emprego abertas, vêm fazer na igreja um pedido de oração? Exatamente. Fazem voto, cumprem os seus votos, enfim. Mas a gente ficar aqui dizendo que a Bíblia promete isso e isso e vai acontecer na sua vida, para que eu possa convencer você de me dar uma oferta, isso não é bíblico, e isso não é justo, isso não é ético. E não é igreja. A função da igreja é pregar a salvação, né? Salvação da alma, você ter uma vida eterna, após terminar a sua vida aqui, você está com o Senhor. Essa é a função da igreja, pregar a salvação. As outras coisas são acessórios, né? São ferramentas, dons. Aliás, a igreja é composta de vários dons, né, pastor? Dom do discernimento, dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom da palavra, dom de profecias. É muito sério isso. Então você que está nos acompanhando agora, está frequentando uma igreja onde o líder prega para você que você tem que dar a sua casa, o seu carro, para você ir para o céu. Poxa, corra disso. Isso é totalmente antibíblico. Essa é uma igreja em crise de identidade. Agora, pastor, o mundo gospel hoje é o maior filé dos empresários fonográficos. Tem crescido muito. Todos os cantores evangélicos brasileiros que estão aí na parada de sucesso vendem muitos CDs. E todos são contratados por grandes empresas. O senhor acha que esses cantores evangélicos também eles influenciam na igreja brasileira, positivo ou negativamente? Porque o mercado gospel hoje é um mercado muito profissional. E os melhores cantores estão nas igrejas. Com certeza influenciam. Quando você avisa que tem um cantor, um pregador com uma certa fama, o número de pessoas aumenta. E a mídia, eu fui pastor no Rio de Janeiro, e lá tinham duas rádios, essas rádios lá, elas fazem a programação que elas quiserem na praça, no estádio, aonde for, e lota. E leva os crentes das igrejas. Porque levam muitos cantores e pregadores famosos, e as pessoas são influenciadas. Para ver o quanto é importante um cantor que tem a unção de Deus para adorar o Senhor na vida da igreja. Agora a gente fica encabulado com altos cachês, né? Hoje um cantor desse que está na mídia, né, despontando aí, ele não vem cantar em qualquer igreja. O valor é muito alto, né? Então a gente percebe que essa crise de identidade da igreja evangélica também, ela deu abertura para essas coisas, né? Vou citar outra coisa aqui, meu presidente. Existem cantores que caracterizam bem essa crise de identidade. Tem cantores gospel que depois de famoso, ele cria a própria igreja dele. Meu Deus do céu, nós temos muitos aí. Outra coisa, para fechar aqui, tem cantores gospel que são totalmente mundanos, ou que vieram do mundo recentemente só para aproveitar esse filé do mercado gospel que o irmão acabou de falar aqui. Quando não dá certo, eles retornam para o mundo de novo. Não são nascidos de novo. Exatamente. Nós chegamos ao final de mais um programa, a gente vai ter que continuar com esse assunto
em mais um programa, pastor. Porque isso é o dia a dia A nosso igreja de da hoje igreja. se parece com a igreja primitiva. A gente pode falar com relação a isso daqui a pouquinho. E você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho. Nós chegamos ao final de mais um programa de Pel na TV. Você que deseja frequentar a nossa igreja, nós temos mais de 100 igrejas em Goiânia, Senador Canedo, em Aparecida de Goiânia, aguardando você. Pastor, muito obrigado por me dar o privilégio de estar com o senhor aqui. Deus abençoe e até o próximo programa. Obrigado a vocês dois e vamos para o final do nosso programa, esperando revê-los no próximo. Pastor Nando, muito obrigado, pastor, por estar aqui Obrigado conosco. meu pastor Elias, meu presidente, pela honra de estar aqui. Nossos telespectadores, obrigado por estar aí nos assistindo, é uma honra para nós. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério. E nunca se esqueça, Jesus é o único caminho. Um abraço, até o próximo programa.